de número 5. Mateus 5, verso de número 8. Graças a Deus, mais um domingo na casa do Senhor, né? Aleluia. Mais um dia que nos fez o Senhor, regozijamos e alegramos nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mateus capítulo 5, versículo de número 8 diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém, Jesus. Amém? Nesta noite, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus sobre o tema a pureza de coração. A pureza do coração. Nós vemos aqui Jesus no sermão da montanha, né? Ele trazendo as suas bem-aventuranças, né? E ele fala: bem-aventurado os puros de coração, eles verão a Deus. Essa bem-aventurança trata da essência da vida cristã. A bem-aventurança que Jesus está nos mostrando e nos ensinando aqui se trata da essência principal da nossa vida cristã no Senhor Jesus. Esse é o objetivo final. Qual é o objetivo final de toda a nossa caminhada, de toda a nossa jornada aqui nesta terra? É justamente ver a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Toda a nossa vida com Deus aqui nesta terra, o resumo de tudo é um dia se encontrar com este Deus lá no céu. Amém. E a Bíblia fala que nós o veremos face a face, né? Nós veremos Ele face a face, assim como Ele é. Aleluia. Então, uma vida cristã, né, verdadeira em Cristo, há o desejo, há o anseio da sua igreja se encontrar com este Deus um dia. Então, por isso que essa bem-aventurança, ela é a essência. É uma vida pura com Deus. Só aqueles que conhecem sua total essência, né, choram pelos seus pecados, podem ser cheios de Deus, né? Então, só aqueles que reconhecem a sua vida, né, a sua vida decadente, como nós estávamos, como nós vivíamos, realmente pode ser cheios de Deus e ter um coração na pureza do Senhor Jesus. Qual o sentido bíblico de um coração? O coração é tido como o centro da personalidade. Não indica meramente uma sede dos
ou seja, uma sede, retificando, dos afetos, das emoções. Mas o coração é o centro da personalidade, né, do ser humano. Não representa tão somente a base, a sede das emoções, mas ele vai muito mais além do que isso, né? Ele vai muito mais além. Nas Escrituras Sagradas, o coração inclui mente, emoção, vontade. Fala do homem, da sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os canais, né? Os canais da nossa vida. Quando Jesus ali ele fala de um coração puro, ele está falando que o coração ele é representado pela mente, pelas emoções, e que esta pureza ela tem que penetrar pelos canais e vias da nossa alma, do nosso espírito, na nossa vida com Deus. O coração é a fonte de todas as nossas, também de todas as nossas dificuldades e problemas. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, lá em Mateus 15, 19, ele fala para aqueles escribas e fariseus, né? Porque do coração procede os maus pensamentos. Por exemplo, homicídio, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia, escarnecimento, zombamento e erros, né? Então nós vemos ali que do coração, Jesus falando que do coração parte muitos problemas, né? E muitas atitudes ruins, né? Como obras de prostituição, né? de furto, de falso testemunho, né? E nós vamos ver que só com a palavra de Deus, só na palavra de Deus, nós vamos realmente trazer uma pureza, né, a esse coração, né, que agrada verdadeiramente a Deus. Então, Provérbio, no capítulo 4, versículo 23, Salomão ele vai nos ensinar uma grande lição a respeito do coração, né? Fala que sobre tudo que nós devemos guardar, né? Sobre todas as coisas que o homem, que o ser humano, que a igreja do Senhor Jesus deve guardar, temos que guardar o nosso coração, porque dele sai, dele parte, dele tem o ponto de partida da fonte para a vida, né? Dele sai as diretrizes para a vida, não somente a vida cristã, mas como a vida ao todo, né? De uma forma geral. Então, para o cristão, o dever, para a igreja do Senhor, o dever o mandamento sobre tudo que deveis guardar, guarde o seu coração. Vigie o seu coração. Coloque um guarda sobre o seu coração, né? Todo homem deve guardar, principalmente o seu coração. Dele procede as fontes, as saídas
vida. Oh, glória. Pega que eu pego. Pegou? Aleluia. Glória a Deus, foi forte. Né? Glória a Deus. Algumas pessoas tratam, né? Vamos lá. Algumas pessoas tratam de uma forma banalizada quando se trata do seu coração. Mas nós sabemos que a igreja do Senhor, ela tem o dever, ela tem a responsabilidade e o compromisso de guardar o seu coração consigo e para com o Senhor, o nosso Deus. Porque a pureza deve ser principalmente de coração. Porque a pureza ela tem que pairar, ela tem que morar, ela tem que fluir do nosso coração. Porque a pureza exterior pode ser apenas passageira e aparente, né? Nós sabemos que a pureza que se vê muitas vezes exteriormente não é aquela realmente real e exata e verdadeira que o Senhor fala, que o Senhor nos mostra, que o Senhor nos ensina na sua palavra. Aonde o Senhor vai falar, né, que o homem vê o que está diante dos seus olhos. Nós vemos o que os nossos olhos, né, estão alcançando aqui fora, no externo. Mas Deus, Ele vai olhar, Deus, Ele vai focar, Deus, Ele vai ver o nosso coração. É Ele que esquadrinha, é Ele que sonda o que está no nosso coração. Amém. Nós vemos que quando Ele envia Samuel, profeta Samuel, para ungir um dos filhos de Jessé, do sacerdote Jessé a rei, que quando o profeta ele vê o primeiro filho, Eliabe, o primeiro filho de Jessé, ele fala pelos olhos, pela aparência dos olhos: eis aí o ungido de Deus. E o Senhor repreende a ele e fala: Samuel, tu vê, né? Tu vê o que está diante dos teus olhos, pela aparência. Eu vejo e peso o coração. Aleluia. Eu vejo o coração, não é esse. E aí foram passando os filhos de Jessé até chegar em Davi. Agora, quando chegou o escolhido de Deus, Deus falou com ele: é este, a esse ungido. Porque esse, ele vai ser segundo o meu coração. Davi se tornou segundo o coração de Deus. Um homem generoso, um homem que praticava, um rei, um salmista, um servo de Deus que praticava a justiça e praticou a justiça de Deus. Ah, pastor, mas ele teve muitos porém na vida, assim como todos nós, como todo ser humano tem. Vimos agora que do coração parte muitas dificuldades, muitos problemas, né? Mas nós vamos ver que há solução para esse coração que surge problema, há solução para que esse coração venha a ser puro, venha a ser limpo para Deus. Aleluia.
na presença de Deus. E, por exemplo, Jesus também ele vai repreender agora em Mateus 23, 25 ao 27, ele vai repreender os escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus, a sua pureza era aparente, era falsa, era externamente. Porque eles prezavam pelo o lavar do copo e do prato. E Jesus vai falar para eles que o interior deles, o coração deles, estavam como sepulcro, calados. Que aquela aparência de santidade não era aquilo que eles estavam vivendo na prática, na íntegra. Aquilo ali era só aparentemente para dar uma satisfação à sociedade, ou seja, a santidade e a pureza daqueles escribas e fariseus era só para dar satisfação social. E trazendo para esses dias atuais, para a vida da igreja do Senhor. O Senhor não quer a sua igreja vivendo assim, andando assim, se comportando assim como escribas e fariseus. Mas o Senhor quer uma santidade e uma pureza do coração. De verdade. Não podemos fingir ser puros. Não podemos maquiar uma santidade e uma pureza. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Ela não tem meios termos. É meio isso, é meio puro e meio santo. Não! É santo e é puro. Aleluia. Ou é ou deixa de ser. Não tem negociação com a verdade, com a palavra de Deus, com a santidade da palavra de Deus. É por isso que a palavra é de Deus e não do pastor, e não da igreja, nem de outro homem qualquer. A palavra é daquele que Isaías, no capítulo 6, viu os anjos dizendo que ele é o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E é esse coro que essa igreja vai entoar lá no céu quando chegar. Aleluia. Quando contemplar a face adorada do Rei, da glória do Rei, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vai entoar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por isso que nós já estamos aqui no ensaio, né? Aleluia. No ensaio contínuo, todos os dias, independentemente dos dias de culto. Uma vida de santidade ao Senhor, ela é uma vida constante. É na igreja, é em casa, é na rua, é no trabalho, é no transporte, é aonde você e eu, nós estejamos. Em nome do Senhor Jesus. Então ele vai repreender os fariseus, né? Que realmente, né? Por isso Jesus disse: se vossa justiça não exceder em muitos os dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Jesus ensinando ali os seus discípulos e hoje a sua igreja. Se a nossa justiça, se a nossa vida não for diferente a dos fariseus e dos escribas, né, de hoje, porque quem pensa que eles morreram, aqueles dos dias de Jesus morreram, mas tem os fariseus, tem os escribas dos dias de hoje. Tem essas pessoas que andam fingindo e maquiando que tem uma vossa santidade, mas só aparente. Mas é só
uma embalagem vazia, é só uma casca, né? Uma casca sem conteúdo. Amém, meus irmãos? Então, não é esta pureza, não é essa santidade que Jesus quer para a sua igreja, mas a nossa justiça tem que superar. A nossa justiça em Deus tem que superabundar, ser superabundante no Senhor. Aleluia. Porque o coração é um lugar da morada de Deus. Deus habita no coração. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso coração é o santo dos santos. Aleluia. O coração é onde Deus habita. Aleluia. O nosso corpo, como o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Que não sois, pertenceis a vós mesmos, não são, ou seja, em outras palavras, não sois dono da própria vida, mas é Cristo que comprou com o seu sangue. Então glorificai a Deus nos vossos corpos. Aleluia. Então, meus irmãos, veja que o coração não é qualquer coisa. O coração é simplesmente a habitação de Deus como santo dos santos. Aleluia. Aleluia. É onde Deus habita. Ou seja, o coração é o trono de Deus. Amém, meus irmãos? O nosso coração é um tipo de trono de Deus. E por isso que nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Com o que vem, com o que nos sobrevém, com as propostas, com o nosso dia a dia, com as tentações. Que o cristão não é nenhuma novidade, é tentado quase 24 horas, né? Para não dizer 24 horas, que até no sonho o inimigo nos tenta. Até em sonho ele vem com seus pesadelos, ele vem com as suas perturbações. Então, meus irmãos, vamos colocar um guarda no nosso coração. Porque no mesmo instante, no mesmo momento, na mesma hora que você está muito feliz, muito alegre, vem sempre uma palavra, uma notícia para estragar a nossa alegria, né? Para embargar o nosso prazer, né? O nosso momento de felicidade, né? Vem sempre para estragar. Nós vivemos algo parecido nesse final de semana, mas vamos nos deter que nós devemos guardar. Aleluia. Peça ao Senhor para blindar o teu coração. Aleluia, Jesus. Porque as propostas, as artimanhas do inimigo das nossas almas e deste mundo, as investidas são muito pesadas, são muito grandes. Mas o Senhor é quem nos blinda. O Senhor é quem nos guarda. Aleluia. O Senhor é quem nos livra de todo o mal. Amém, Jesus. Provas de um coração puro. Um coração puro serve a Deus com integridade. Prova de um coração puro. Jó tinha um coração puro. Servia a Deus com integridade e inteireza de coração, ou seja, completo. Ele se entregou de coração para ser íntegro ao nosso Deus. Então, meus irmãos,
E outros personagens que não dá tempo nós, né, citarmos. Quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade. Amém. Ele tanto é íntegro como ele é sincero. Lembra da palavra sincero que vem, deriva da palavra sincera, né? Então, sincero, coração verdadeiro, coração sem esconder, sem maquiar nada, direto e reto na íntegra. Quando seus lábios estão orando, seu coração está orando como Ana fez, né? De acordo com resista o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1:13, que Ana, né? Ana, ela balbuciava com seus lábios. E Deus ali estava o quê? Atento à oração de Ana, que Ana estava fazendo. O sacerdote ali achou e confundiu que ela estava embriagada, mas a embriaguez dela era de Deus. Aleluia. Ela estava se enchendo ali, ela estava cheia, Aleluia. derramando as suas lágrimas, em forma de oração. Ela estava numa pureza de coração, derramando através das lágrimas, né? Demonstrando através das lágrimas a pureza que havia no seu coração. Quando seus lábios cantam, eles estão adorando de coração a Deus. Amém, Jesus. Na adoração sincera, no louvar a Deus, com a alma, com o espírito, com as emoções, né? É demonstrado uma pureza ao Senhor. Ainda um coração, uma prova de coração puro. Um coração puro evita o mal e a sua essência. Um coração puro, ele não deixa se contaminar. E quando ele vê a aparência, ele nem chega ainda, né, ser o mal presente, mas ele vê um resquício, um indício que é ruim, que é mal, ele foge. Esse coração evita. Esse coração, né, ele realmente se ausenta da presença do mal. Aleluia. Um coração puro afasta-se de toda aparência do mal. Como o apóstolo Paulo ele vai falar à igreja em 1 Tessalonicenses 5:22. Esse coração não namora, não paquera com o pecado. Amém, meus irmãos? Amém. Então, um coração puro, ele não dá ocasião, ele não alimenta aquilo que é pecado, aquilo que é erro. Nem alimenta, nem namora o errado, mas pelo contrário, ele foge. O cristão sai correndo, o cristão que tem coração puro, ele sai fugindo, ele sai correndo da aparência e das formas de males desta terra. Isso se chama prudência, Aleluia. vigilância. Porque uma coisa que Jesus nos ensinou, uma grande lição que Jesus nos ensinou a respeito do pecado, quando ele falou assim: se o teu olho te escandaliza, arranca-o. Se o teu braço
te faz pecar, arranca-o. O que Jesus estava nos ensinando ali? Uma grande lição contra o pecado. Ele estava ali nos ensinando que nós temos que ser radicais quando se trata do pecado. Aleluia. Não era literalmente arrancar o nosso olho carnal, cortar o nosso braço ou a nossa perna, não. Mas ele estava, em outras palavras, meus filhos, meus servos, meus seguidores, Igreja Santa, seja radical com o pecado. Em outras palavras, não brinque com ele. Aleluia. Não dê atenção a ele. Não alimente ele. Não namore o pecado. Não paquere o pecado. Não, mas é só uma olhadinha. Ninguém viu, né? Não, ninguém viu. Só o Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos os anjos e mais uma nuvem de testemunha. Tá bom? Tá bom para você? Ninguém viu, né? Não, mas foi só, sabe? A mão foi só lá, sutilmente. Foi só o dedo, tá? Ninguém viu, né? Aleluia. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo e toda... aleluia. Então, meus irmãos, não se engane, mas purifique o seu coração para Deus. Os 5 tipos de pureza à luz da Bíblia. Primeiro, pureza primitiva é o tipo de pureza que existe apenas em Deus. É tão essencial em Deus como a luz. Esse tipo de pureza é oriunda e a origem é de Deus. Ela existe apenas em Deus. A pureza primitiva, o primeiro tipo de pureza. Segundo tipo de pureza, pureza criada. Esta é a criação de um ser puro, Também veio a origem é de Deus, Esta nos revela um ser criado puro. Antes da queda, Deus criou anjos em pureza e criou o homem em pureza. Ambos caíram. Segunda pureza, a pureza da criação, a pureza criada. Os anjos foram criados puros, O homem também foi criado puro, mas ambos vieram depois a cair. Os anjos se rebelaram, terça parte, justamente com aquele que você conhece, e foram expulsos do céu. Deus também não fez o homem, não fez primeiro o jardim, depois ele fez o homem com a intenção de expulsar o homem. Mas o homem, provando do pecado, caiu, e Deus não teve mais como deixar o homem naquele paraíso que ele criou, naquele jardim onde Deus criou para ele. Então também o homem foi expulso do jardim. Essa é a pureza criativa da criação de Deus. Terceira pureza final. Esta é a categoria de glorificação. No fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros. Novamente, nós vamos retornar a uma pureza no Senhor. Mas no final
da jornada, no final da caminhada que estamos, né, que só tem começado aqui nessa terra. Mas nós vamos voltar à pureza, porque nós vamos receber um corpo glorioso, glorificado, incorruptível, que não tem mais como ser corrompido. Amém. E estamos almejando e desejando esse dia que recebemos, né, a pureza novamente, a pureza divina. Seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João, né, fala na sua epístola, 1 João 3:2. Quarta pureza. Pureza posicional. Esta é a pureza que temos agora, atribuída pela justiça de Cristo. Nós temos uma pureza de posição, posicional. Essa pureza ela nos veio e nos alcançou através da justiça de Cristo em nós. Amém. Em Cristo nós somos o quê? Justificados. Por isso que nós não temos que se justificar em nada, porque nós temos já um. Né? Como o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecares, tens um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Aquele que derramou seu sangue para purificar os nossos pecados, e foram de todos, não é um de outro não, ou de quase todo, é de todo pecado. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém. Quinto tipo de pureza. Pureza prática. Apenas Deus conhece a pureza prática e primitiva. Deus pode conceder pureza criada. Algum dia Deus concederá a todos os santos a pureza máxima. Neste exato momento, todos os santos têm a pureza posicional, a posição em Cristo, através da justiça de Deus. Mas agora somos desafiados por Deus a purificarmos de toda a impureza. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, né, aos Efésios, que aqueles que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, né? Aquele que falava falso testemunho não fale mais, né? Deixando todas as formas de impurezas, né? E seguindo para o alvo que é Cristo, né? Deixando o pecado e todas as suas formas. Sentido bíblico da pureza. Nós vimos aí os 5 tipos de pureza. Motivos para termos um coração puro. Porque esta é uma ordem de Deus. Qual o primeiro motivo para ter um coração puro? É que é a ordem de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro vai declarar isto. 1 Pedro 1,16. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O apóstolo Paulo fala na carta da igreja aos Tessalónicos,
aos Tessalonicenses 4:3, porque não sei a expressa vontade de Deus, que sejamos, não é essa expressa vontade de Deus, que sejamos sejamos abastecidos de toda a riqueza dessa terra, não, mas a primeira vontade de Deus, a principal vontade de Deus, uma das principais vontades de Deus é que sejamos o quê? Santo. Santo como Ele é santo, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer, vai falar, sede santo em toda a vossa maneira de viver, né? No falar, no andar, na conduta, né? Nas decisões. Pureza é o propósito da nossa eleição. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, verso 4. Deus nos escolheu não por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Nós não tínhamos santidade. Nós não tínhamos santidade nenhuma. Como é que Deus ia nos escolher através do crivo da nossa santidade? Oh, glória! Aleluia. Maravilha! Abençoado. Mas Ele nos escolheu, nos elegeu para a santidade, uma vida de santificação nele. Nós vamos ver, quarto ponto, por que devemos ter um coração puro? Devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. A palavra de Deus nos fala, para os puros todas as coisas são puras. Como o apóstolo Paulo, ele fala a Tito, capítulo 1, verso 15. Porque para os puros, todas as coisas são puras. Para os imundos, todas as coisas são imundas. E assim, sucessivamente, né? Suas ofertas são impuras, suas orações são impuras. O seu louvor é impuro. Isso para os impuros, né? Para os santos, tudo é santo. Um coração impuro contamina tudo em sua volta e tudo o que faz, né? E ainda aqueles que estão em volta. Suas obras são também mortas. Esse é um coração impuro, mas um coração puro, as suas obras são vivas em Deus. Como ter um coração puro? Observando a palavra de Deus. Essa é a receita principal. Como ter um coração puro? Como adquirir um coração puro? Mediante a palavra de Deus. Lembra que para o jovem, o salmista Davi, ele vai falar no Salmo 119, versículo 9, que como purificará o jovem o seu coração? Aí ele vai dar a receita, observando a palavra de Deus. E no 10 ele vai falar assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Então, meus irmãos, todas as vezes que a tentação, que o mal se aproximar, use a arma toda poderosa, a palavra de Deus. Amém. Recite a palavra de Deus e saia. Fuja, né? Fuja. Faça como o jovem José, mediante a tentação, o que foi que ele fez?
mediante o mal que estava ali atacando, o que foi que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Ele não tinha outra arma, outra opção. Ele fugiu. E hoje, o exemplo de José está aí, ó, sendo pregado de geração em geração. Porque contra a tentação, contra o pecado, a arma é a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração. Essa é a receita poderosa de Deus, é guardar. É se esvaziar das coisas do mundo, das coisas da terra e se encher da palavra. Se encher da palavra é o mesmo que se encher de Deus. Aleluia. Lembra que o nosso coração é o santo do santo de Deus? É casa e habitação de Deus. Então, guardar a palavra no coração, meus irmãos. Como também Jesus ele falou em João 15, verso 3. Porque a palavra de Deus é pura e é ela que nos lava. Nós fomos lavados, purificados pela palavra, na palavra de Deus. Jesus orou: Pai, santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 17, ele fez esta oração para que o Pai nos santificasse na palavra. Não tem outra essência, não tem outra ferramenta que possa nos santificar, santificar o homem, santificar o ser humano, a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus também é espelho que mostra a nossa impureza, né? Como água que nos lava da nossa impureza. Ela também é espelho. Por isso que todos os dias nós temos que nos olhar no nosso espelho que é Cristo. Amém? Amém. Através da sua palavra, que ela vai, né? Ela vai nos mostrar aonde é que precisa de ser alinhado, precisa de ser mudado, precisa de ser transformado. Né? E também ela é a água que purifica de todas as nossas, ou seja, das impurezas. Banhando-nos nas lágrimas do arrependimento, Pedro maculou-se com o seu pecado, negando a Jesus, mas suas lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a alma. Nós temos aqui o exemplo de Pedro. Pedro, ele foi manchado, maculado, quando ele negou Jesus. Mas logo após, quando o galo cantou por 3 vezes que Jesus tinha o avisado, veio o quê? O choro, o quebrantamento do arrependimento. E ali ele se converteu de verdade para sempre. Aleluia. Então, meus irmãos, essa é a forma de nós nos purificarmos, adquirirmos a pureza, um coração puro. Então, finalizando, nós temos a recompensa de um coração puro. Qual é uma das recompensas? Eles verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Nós já vemos o nosso Deus aqui nessa terra através do nosso olhar da fé, os nossos olhos da fé. Através da fé nós já vimos Deus. Amém, amém, meus irmãos? Amém. E por fim nós vamos abraçar Ele. Aleluia. Oh, que dia glorioso será. Amém. Qual é a esperança da sua igreja?
a esperança desta igreja é a sua vinda. A vinda de quem? A vinda de Cristo, para buscar a sua noiva, para irmos morar no céu. Então, já temos essa recompensa. A visão de Deus na vida por vir é o céu do céu. Essa é uma das recompensas. Já encontramos refúgio para a sua dor, para a nossa dor, quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, isso aqui dando, né, trazendo um exemplo de Jó, né? Quando na hora da dor, o Senhor, ele nos conforta, ele nos consola. Jó, ele declarou: eu sei que meu Redentor vive e brevemente se levantará. E se levantou. Deu vitória a Jó em tudo, né? Então, meus irmãos, a excelência da nossa visão de Deus no céu. Nossa visão de Deus no céu será a visão transparente, será uma visão clara, ampla. Essas são as recompensas, meus irmãos. Então, vale a pena guardar o nosso coração em Deus. Vale a pena vigiarmos o nosso coração. Vale a pena cada dia mais purificarmos o nosso coração segundo a sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, guarda esta palavra. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos nos colocar de pé nesta hora. Vamos estarmos orando